Ninguém sabe ao certo quando o túnel foi abandonado. Os registros da antiga companhia ferroviária foram destruídos em um incêndio suspeito há mais de 60 anos, e os poucos documentos que sobreviveram mencionam apenas que a linha foi permanentemente desativada por razões de segurança. Os trilhos enferrujados ainda cortam a vegetação densa que engoliu aquele trecho da serra, e os moradores mais antigos da região evitam falar sobre o lugar. Quando perguntados, apenas balançam a cabeça e mudam de assunto. Alguns fazem o sinal da cruz antes de se afastarem. A última pessoa conhecida a ter entrado no túnel foi um engenheiro civil em 1987. Ele estava fazendo um levantamento para uma possível reativação da linha. Encontraram seu carro estacionado na entrada 3 dias depois, com as chaves ainda na ignição. Do engenheiro, nunca mais se teve notícia. Foi numa sexta-feira de outubro que o grupo decidiu acampar ali. Eram 5 amigos de faculdade, todos na casa dos 20 e poucos anos, em busca de aventura longe da cidade. Rafael foi quem descobriu o local numa pesquisa aleatória na internet. Um córrego de águas cristalinas, cercado por mata atlântica preservada, com a boca escura de um túnel ferroviário abandonado como pano de fundo. O cenário perfeito para um fim de semana diferente. Chegaram ao local por volta das 4 da tarde, depois de quase 2 horas de estrada de terra. Na última cidade antes da mata, um senhor idoso em um posto de gasolina perguntou para onde estavam indo. Quando Rafael mencionou o córrego perto do túnel antigo, o homem ficou em silêncio por um longo momento antes de apenas dizer: "Voltem antes de escurecer." Eles riram do aviso, achando que era apenas superstição de interior. O sol ainda estava alto quando chegaram, mas a sombra das árvores centenárias criava uma penumbra permanente naquele vale esquecido. O córrego corria preguiçoso entre as pedras cobertas de musgo, e o ar tinha um cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Havia algo de primordial naquele lugar, como se o tempo corresse de forma diferente ali. A boca do túnel ficava a uns 50 metros do acampamento. Era uma abertura semicircular de tijolos enegrecidos pelo tempo, grande o suficiente para um trem de carga passar com folga. Acima da entrada, parcialmente coberta por trepadeiras, havia uma placa de metal corroída. As letras estavam quase ilegíveis, mas Marina conseguiu decifrar parte da inscrição: Túnel Santa Clara, quilômetro 87. Os trilhos desapareciam na escuridão absoluta que começava poucos metros depois da entrada, como se a luz do dia simplesmente se recusasse a penetrar naquele espaço. Marina foi a primeira a notar que nenhum som parecia vir de dentro do túnel. Nem eco, nem vento, nem o pingar de água que seria esperado em uma estrutura tão antiga. Apenas silêncio. Um silêncio que parecia ter peso, como se pudesse ser tocado. Montaram as barracas rapidamente e passaram o resto da tarde explorando os arredores e nadando no córrego. O clima era de descontração total, com piadas sobre filmes de terror e apostas sobre quem teria coragem de entrar no túnel à noite. Lucas, o mais cético do grupo, garantiu que entraria sozinho se fosse preciso. Disse que não existia nada ali além de concreto velho e morcegos. Quando o sol se pôs, a temperatura caiu drasticamente. O grupo se reuniu ao redor da fogueira, assando marshmallows e dividindo cervejas. Rafael contou histórias sobre a região, informações que tinha encontrado em fóruns obscuros da internet. Falou sobre desaparecimentos não solucionados, sobre luzes estranhas vistas perto da entrada do túnel, sobre sons de locomotivas em noites de lua cheia. Os outros ouviram entre risadas nervosas e goles de cerveja. Foi então que Camila percebeu algo estranho. Os sons da floresta, tão presentes durante o dia, haviam cessado completamente. Não havia grilos, nem corujas, nem o farfalhar de pequenos animais na vegetação. Até mesmo o córrego parecia ter diminuído seu murmúrio. O único som era o crepitar do fogo e a respiração dos 5 amigos. Lucas tentou fazer uma piada sobre estar num filme de terror, mas ninguém riu dessa vez. Por volta das 11h30 da noite, depois de algumas cervejas a mais, a conversa voltou ao túnel. Felipe, que havia ficado calado a maior parte da noite, sugeriu que explorassem a estrutura. Não muito longe, apenas para ver como era lá dentro. Os outros hesitaram no início,
Mas a curiosidade e o álcool venceram a cautela. Pegaram 3 lanternas potentes, garrafas de água e entraram na escuridão. Os primeiros metros foram exatamente como esperavam. Paredes de tijolos cobertos de limo, trilhos corroídos e um cheiro forte de mofo e ferrugem. Os passos ecoavam de forma estranha, como se o som fosse absorvido antes de se propagar completamente. Marina mantinha a mão no ombro de Rafael, que ia na frente com a lanterna principal. Depois de cerca de 10 minutos de caminhada, Lucas olhou para trás esperando ver a entrada do túnel como um pequeno ponto de luz, mas não havia nada. Apenas a mesma escuridão impenetrável em ambas as direções. Ele comentou em tom de brincadeira que deviam ter andado mais do que imaginavam. Ninguém riu. Continuaram em frente por mais alguns minutos. O ar ficava mais frio a cada passo, e um odor estranho começou a se fazer presente. Não era exatamente podridão, mas algo parecido com metal velho e terra molhada. Felipe olhava constantemente para o relógio no celular. Já passava da meia-noite quando sugeriu que voltassem. O grupo concordou imediatamente, sem nenhuma objeção. Havia um desejo coletivo e não verbalizado de sair dali o mais rápido possível. Deram meia volta e começaram a caminhar no mesmo ritmo de antes. Porém, depois de 20 minutos, a saída ainda não aparecia. Rafael conferiu seu celular e percebeu que o GPS não funcionava. Não havia sinal, o que era esperado. Mas o aplicativo de bússola girava sem parar, como se não conseguisse determinar o norte. Depois de mais 10 minutos, a saída continuava invisível. Foi quando começaram a perceber que algo estava muito errado. Rafael tentou manter a calma e sugeriu que talvez tivessem entrado em alguma bifurcação sem perceber. Mas os outros lembravam claramente que o túnel era reto, uma linha única cortando a montanha. Não havia curvas, não havia desvios, apenas aquele corredor interminável de tijolos e trilhos. A bateria da primeira lanterna morreu às 2h15 da manhã. O feixe de luz vacilou por alguns segundos antes de se apagar completamente, deixando o grupo com apenas 2 fontes de luz. Camila verificou seu celular e percebeu que ele estava completamente descarregado, apesar de ter saído do acampamento com a bateria cheia. Os celulares dos outros estavam iguais, telas negras, sem nenhuma resposta. Era como se algo estivesse drenando toda a energia que carregavam. Marina começou a chorar silenciosamente. Lucas a abraçou, tentando transmitir uma calma que ele próprio não sentia. Rafael sugeriu que fizessem uma pausa para economizar energia e pensar no que fazer. Sentaram-se nos trilhos frios e dividiram o que restava de água. Não era muito. 2 garrafas pequenas para 5 pessoas. Decidiram economizar as 2 lanternas restantes e continuar no escuro por alguns trechos, guiando-se pelo toque nas paredes. A superfície dos tijolos parecia diferente agora, mais úmida, quase orgânica, como pele. Marina jurou ter sentido algo pulsar sob seus dedos, um ritmo lento e constante como uma batida cardíaca. Os outros atribuíram ao cansaço e ao medo, mas ninguém ofereceu uma explicação melhor. A segunda lanterna apagou por volta das 4 da manhã, segundo a estimativa de Lucas, que tentava manter alguma noção de tempo contando mentalmente os segundos. A água já havia acabado há pelo menos 1 hora, e a garganta de todos ardia de sede. O ar ficava cada vez mais pesado, difícil de respirar, como se estivessem descendo para as profundezas da terra em vez de caminhar em linha reta. Foi então que Felipe ouviu pela primeira vez um som distante, como o apito de um trem. Os outros também escutaram. O som parecia vir de ambas as direções ao mesmo tempo, crescendo lentamente, enchendo o túnel com sua vibração grave. O chão começou a tremer, os trilhos vibrando sob seus pés como se uma locomotiva de verdade estivesse se aproximando. Eles encostaram nas paredes, esperando o impossível. Um trem fantasma atravessando aquele corredor abandonado há décadas. O tremor aumentou até se tornar quase insuportável. Camila gritou, mas sua voz foi engolida pelo rugido que vinha de todos os lados. Uma luz apareceu ao longe, amarela e tremeluzente, crescendo rapidamente em direção ao grupo. Eles se jogaram no chão, cobrindo as cabeças, esperando o impacto que parecia inevitável. Mas o trem nunca passou. O som simplesmente cessou, como uma gravação interrompida no meio. A luz desapareceu. O silêncio que se seguiu foi ainda mais opressivo do que antes.
carregado de uma presença que não conseguiam identificar. Quando Marina acendeu a última lanterna para verificar se todos estavam bem, viu algo que fez seu sangue gelar. Na parede à sua frente havia palavras arranhadas nos tijolos, letras profundas, como se tivessem sido cavadas com as próprias unhas. A mensagem dizia apenas: "Vocês já estiveram aqui antes." Abaixo da frase principal, havia uma lista de nomes. 5 nomes: Rafael, Marina, Lucas, Camila, Felipe. Os nomes estavam escritos dezenas de vezes, uns sobre os outros, em camadas que pareciam ter anos de diferença. Ninguém soube explicar o que aconteceu nas horas seguintes. As memórias eram fragmentadas, confusas, como pedaços de um sonho que se desfaz ao acordar. Lucas lembrava de ter corrido, os pés batendo nos trilhos enferrujados. Camila lembrava de ter ouvido vozes, sussurros em uma língua que não reconhecia. Felipe lembrava de ter visto rostos nas paredes, dezenas deles, todos com os olhos vazados e bocas abertas em gritos silenciosos. Rafael acordou primeiro. Estava deitado na grama úmida, a poucos metros de sua barraca. O sol já estava alto. Provavelmente passava do meio-dia. Um por um, os outros foram despertando ao seu redor, todos deitados em círculo, como se tivessem simplesmente adormecido ali na noite anterior. Marina foi a primeira a falar, perguntando se aquilo tinha sido real. Ninguém soube responder. As roupas estavam limpas, sem nenhum sinal da jornada pelo túnel. As lanternas estavam em seus lugares, as baterias completamente carregadas. Os celulares funcionavam normalmente, todos marcando 11h43 da manhã de sábado. Camila insistiu que tinha sido apenas um sonho coletivo, talvez causado por alguma planta alucinógena que haviam inalado sem perceber. A explicação parecia absurda, mas era melhor do que a alternativa. Decidiram ir embora imediatamente, sem nem mesmo desmontar as barracas direito. Foi quando estavam colocando as mochilas no carro que Lucas notou suas mãos. Ele olhou para as próprias mãos e viu que as pontas dos dedos estavam gastas, as digitais quase apagadas, como se tivesse passado horas arrastando-as contra uma superfície áspera. Olhou para os outros e viu o mesmo. 10 pares de mãos com as digitais destruídas, a pele crua e avermelhada. Marina tirou o celular do bolso para tirar uma foto das próprias mãos quando percebeu outra coisa. Na galeria do celular, havia 12 fotos novas. Fotos do interior do túnel. Fotos que nenhum deles lembrava de ter tirado. A última imagem mostrava os 5 deitados no chão do túnel, olhos fechados, cercados por dezenas de marcas arranhadas nas paredes. Marcas que formavam uma espiral que parecia não ter fim. O horário registrado nas fotos era 3h47 da manhã. Ninguém disse nada. Entraram no carro em silêncio e partiram sem olhar para trás. Na estrada de terra passaram novamente pelo posto de gasolina onde o senhor idoso os havia alertado. O posto estava fechado, coberto de teias de aranha e pó, claramente abandonado há anos. Uma placa pendurada na porta dizia: "Fechado desde 1988. Nenhum deles jamais falou sobre aquela noite novamente. Mas todos, sem exceção, passaram a ter o mesmo pesadelo recorrente. Um túnel escuro, paredes que respiram, e o som distante de um trem que nunca chega. O acampamento ainda está lá, segundo dizem. As barracas, os sacos de dormir, a fogueira apagada. Tudo exatamente como foi deixado naquele sábado de outubro. Os moradores da região evitam o lugar, e quando alguém pergunta o motivo, eles apenas apontam para a boca escura do túnel e balançam a cabeça. Dizem que às vezes, nas noites sem lua, é possível ouvir o som de um apito de trem vindo de dentro da montanha. E se você prestar muita atenção, consegue escutar também o eco de passos. 5 pares de pés, caminhando eternamente em direção a uma saída que nunca vão encontrar.